Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, certo? Hoje é a nossa penúltima aula, amanhã é o dia da nossa prova, então hoje eu até vou deixar aí uns links de estudos, vou dar um direcionamento para vocês com relação ao que vocês vão estudar para a prova amanhã. Acho que vou gravar este vídeo e mais um outro vídeo com fechamento de aula que eu costumo fazer na psicologia infantil. Ou eu faço teatro, ou eu faço esse outro fechamento. Eu vou fazer o fechamento com vocês hoje, tá legal? O assunto de hoje que nós vamos tratar é o papel do lúdico no atendimento de enfermagem infantil. O papel do lúdico, a definição do que é lúdico, do que é brinquedo terapêutico, do que são metodologias terapêuticas infantis. Existe uma série delas, tá? Então hoje nós vamos abordar isto. Esse é um assunto muito importante, porque é um assunto que faz com que o ambiente hospitalar, os profissionais de enfermagem, os profissionais médicos tenham um domínio maior sobre a condição de um atendimento digno infantil, a condição de um atendimento acolhedor infantil, tá? A metodologia do lúdico, este papel da questão lúdica, falando lúdico aqui já eu explico a palavra, embora vocês estão lendo lá no estudo, essa questão ela tem recorrentemente uns 10, 15 anos para cá que isso tem sido bastante, digamos assim, fomentado, comentado e aplicado. Isso vem lá dos profissionais recreacionistas. Quem são os profissionais recreacionistas? São profissionais formados em educação física, graduados em educação física e que gostam e que foram para este viés da profissão, que é trabalhar com recreação. Existem N níveis de recreação. A recreação no hotel, na colônia de férias, a recreação para adultos, o lúdico para adultos, a recreação nos cruzeiros, a recreação na escola, a recreação no hospital. Atividades recreativas em todos esses ambientes. Existem atividades recreativas até para se fazer dentro de um ônibus, quando você, professor, vai para uma excursão com a galerinha da escola e de repente a viagem é um pouquinho longa, você tem que colocar lá umas atividades recreativas para quebrar aquela coisa da viagem, do esperar da viagem. O lúdico no atendimento de enfermagem infantil, ele está totalmente ligado a essa questão, vem disto, tá? E também vem da metodologia de atividades circenses, vem da metodologia das atividades ligadas ao teatro, à mímica e aí etc, tá certo? Então, é muito interessante aquilo que a gente vai tratar hoje e vocês provavelmente vão utilizar como ferramentas, tá legal? Então, é assim, o profissional de enfermagem, como ele define ou como ele lida com essa questão do lúdico, tá? Primeiro, o que é lúdico? O que são atividades lúdicas? O que são atividades que recebem este nome, este termo? Tudo que é lúdico vai estar voltado por metodologias, por aplicações de jogos de raciocínio, de brincadeiras corporais, de brincadeiras até mesmo utilizando materiais, e adotará a característica do lúdico à medida que traga socialização, bem-estar, união, solidariedade, alegria, segurança e liberdade de expressão. Tudo isso é lúdico, certo? Tudo que é tratado como lúdico tem essas características que eu falei para vocês. Então, as atividades lúdicas, ela tem o intuito de oferecer ao ser humano que está ali recebendo essas atividades, esses métodos, oferecer tudo de melhor. Uma ambientação dentro do próprio ambiente ao qual nós nos referimos, um acolhimento dentro deste ambiente,
a possibilidade de você se expressar corporalmente, expressar verbalmente, muitas vezes até se expressar as condições psicológicas e sentimentais. O lúdico é isso. As atividades lúdicas, elas são aplicadas não só para crianças, as atividades lúdicas são aplicadas, elas podem ser aplicadas em N circunstâncias. Alguns de vocês já devem ter passado por processos seletivos em empresas que têm lá dinâmicas de grupo, algumas brincadeiras, alguns jogos mentais, alguns jogos comportamentais. Isso é lúdico. É aquela coisa de quebrar o gelo. Então você chegou num ambiente estranho. Então eu, por exemplo, quando dou aula na enfermagem aqui na escola e eu pego uma turma que está chegando na escola naquele dia, na minha primeira aula eu coloco uma atividade lúdica, que é justamente para quebrar, para acolher, para deixar as pessoas mais livres. Isto é lúdico, ok? Essas são as características das atividades lúdicas. Quando eu levo isso para o ambiente de enfermagem, eu posso levar isso para o ambiente de enfermagem também para qualquer público, idosos, adultos e crianças. Os próprios profissionais de enfermagem devem receber esta metodologia para quebrar aquele lado mais, digamos, pesado do lidar com a enfermagem, né? Vocês sabem que o profissional de enfermagem está nas duas extremidades. É o profissional que vai ver o nascimento, mas é o profissional que também vai lidar muito com a morte. E essa questão então de nascimento e morte, e principalmente ao lidar com a morte ou com as doenças que promovem sofrimento, psicologicamente muito o profissional de enfermagem é afetado. E essas atividades lúdicas no ambiente hospitalar, elas também fazem bem para o profissional, não somente para as crianças. Agora, por que nós estamos tratando das atividades lúdicas com relação a crianças? Porque é o público-alvo da nossa disciplina e é uma metodologia própria. Então vamos lá. Dentro daquelas questões que estudamos em enfermagem, os domínios cognitivos, afetivos e motores, capacidade de raciocínio da criança, a criança lidando com os conflitos emocionais, o que será que significa o hospital para a criança? O que é o ambiente hospitalar? A gente pode buscar conceitos que vimos todos esses dias. A criança, só um minuto. A criança, ela, como eu disse, ela troca de ambiente. Se cada troca de ambiente, cada ambiente novo, cada situação nova, é uma revolução mental para esta criança, tá certo? É uma revolução mental para esta criança. Cada troca de ambiente é uma quantidade de descobertas muito grande para esta criança. Quando eu falo de um ambiente hospitalar, eu estou me referindo a um ambiente que vai provocar um estranhamento, uma insegurança bastante grande na criança. Se a criança vai para esse ambiente, passa meia hora, 40 minutos, uma hora, é uma coisa. Agora, se a criança vai para este ambiente e ela precisa, por exemplo, ficar uma semana, 10 dias, ou 15 dias, ou 20 dias ou mais, aí nós entramos numa outra proposta. Nós entramos na proposta de que eu tenho uma criança que chegou num ambiente estranho, desconhecido e nada acolhedor, que de repente recebe a notícia de que vai ter que ficar ali naquele ambiente por 10 dias. Tenta imaginar todos, melhor dizendo, os processos mentais que esta criança começa a ter que fazer resoluções lá na metodologia de Piaget. O que é conhecido está guardado, o que é novo entra na gavetinha, um mistura no outro e geram novos pensamentos, sensações, sentimentos, conhecimentos e desenvolvimento. Então essa criança ela começa um turbilhão de sensações e pensamentos. Quando você adulto chega no hospital, você sabe o que significa o médico, o que significam os termos internação, remédio, injeção, exame, você sabe o que significa o profissional enfermeiro, você sabe o que significam os medicamentos, você sabe o que significam, só um minutinho, você sabe o que significam os medicamentos, você sabe o que significam
Todos os procedimentos ali é do nosso conhecimento, nós adultos. Porém, para a criança, esse universo ele é todo estranho. Porém, para a criança, esse universo ele é todo estranho. Hoje, só um minuto, só um parênteses, trocaram as turmas que estão fazendo estágio aqui. Esses alunos que eu já expliquei para vocês terminaram o curso, faltava hora de estágio, e aí montaram 3 laboratórios, né, simulados em cada andar, e a galera que está vindo aqui hoje não está começando, então não está respeitando aí o silêncio, enfim, mas vamos lá. Para a criança, este ambiente ele é todo estranho. Aí é que vem a grande diferença. A metodologia do lúdico no atendimento de enfermagem infantil tem a proposta de tentar trazer de volta para dentro daquele ambiente o mundo da criança, aquele mundo que só ela tem, que inclusive nós falamos, o mundo da fantasia, o mundo da abstração, o mundo do animismo, o mundo da comparação, do papel simbólico de personagens, as histórias fantasiosas na cabeça dela. Essa é a proposta do lúdico. Mas como isso é possível? Isso é possível através de profissionais, recreacionistas, atores, psicopedagogos, psicomotricistas, educadores físicos, em conjunto com os profissionais da saúde que ali estão. Forma-se então uma equipe multidisciplinar, vários profissionais com vários conhecimentos, multidisciplinar, várias disciplinas, todos eu citei, o recreacionista, o educador físico, o ator, o palhaço, o psicopedagogo, o psicólogo e os profissionais da saúde. Uma equipe multidisciplinar que então tem essa função de apanhar todas as metodologias possíveis e imagináveis que são aprovadas cientificamente. Fique bem claro que não é chegar lá no hospital fazendo brincadeira de qualquer jeito, de qualquer forma, não. Tem método, tem treinamento para brincar, isso mesmo. Tem método, tem treinamento, tem estudo e tem resultado. É uma metodologia científica, não é eu vou me vestir de palhaço e chegar lá fazer qualquer brincadeira. Eu vou colocar um vídeo para vocês daqui a pouco dos Doutores da Alegria e vocês vão ver que um ator daqueles para fazer o lúdico dentro do hospital, para fazer a terapia dos Doutores da Alegria, ele passa por um ano de treinamento. Simplesmente assim, ele passa por um ano de treinamento. Então não é algo aleatório, é científico. Então essa equipe de profissionais se dirige ao hospital dentro de uma metodologia e tenta então materializar de volta aquele mundo. Qual? O mundo da criança que ficou para lá, que ficou lá fora quando ela precisou ser internada. Desculpa, gente. Quando ela precisou ser internada. E quais são os benefícios disso? Quais são as melhoras? Quais são as propostas? O que se busca com isso? Os benefícios são cientificamente comprovados. Que toda metodologia que aproxime da criança hospitalizada o mundo dela, ou as possibilidades para ela recriar o mundo dela, provocam reações orgânicas e hormonais, sensações de bem-estar, sensações de segurança, sensações de alegria, de amor, de afetividade, que tem efeito direto no próprio processo terapêutico que a criança está passando. Então, os processos terapêuticos pelos quais a criança está passando, os processos médicos, eles precisam, aliás, não só no caso de crianças, os processos médicos, eles precisam desse apoio psicológico, desse apoio emocional.
As nossas emoções, muitas das emoções corporais que manifestamos, elas são traduzidas em emoções, mas na verdade muitas delas são reações físicas e fisiológicas, basicamente hormonais. Nós temos hormônios, nós vamos estudar em anatomia o sistema endócrino, mas nós temos hormônios corporais, os quais, quando secretados espalhados na corrente sanguínea pelas glândulas que o fabricam, minha voz hoje, pelas glândulas que o fabricam, nós reagimos emocionalmente. Esses métodos provocam essas reações nas crianças. A sensação de autoestima, se você pensar numa criança que tem, por exemplo, uma patologia grave como um câncer, aquela criança está passando por um processo de radioterapia, de quimioterapia. A criança perdeu os cabelos, a criança mudou a sua coloração de pele, mudou até mesmo a sua fisionomia. Aí você recebe uma equipe de meninas maquiadoras, faz o dia da maquiagem no hospital. Pensa o quanto vai mexer com a autoestima dessas crianças. São todos processos para rebater os efeitos estressantes de qualquer terapia infantil de uma criança hospitalizada. Isso é lúdico. Isso é a terapia do brinquedo, a terapia da brincadeira. O brinquedo terapêutico. O que é o brinquedo terapêutico? O brinquedo, a brincadeira, o brincar, o jogo que traz sensações terapêuticas, tratamento terapêutico internamente, corporalmente falando na criança. Reações fisiológicas hormonais. Sensações cerebrais de bem-estar. Que vai atingir, influenciar diretamente no bem-estar emocional e psicológico dessa criança, auxiliando o tratamento da sua doença materializada no seu corpo físico. Isto ou esta é a proposta do lúdico. Esta é a proposta da terapia do brinquedo. Esta é a proposta do tratamento por atividades lúdicas. Esta é a proposta da terapia do brinquedo. Tá certo? É neste sentido que existe isso. Como faríamos? Vamos a algumas sugestões? Existem N sugestões. Eu vou citar a mais conhecida para vocês, que são os doutores da alegria. Em alguns cantos são chamados doutores da alegria, em outros cantos são chamados os palhaços da alegria, a terapia da alegria. Basicamente eu tenho um conjunto de atores voluntários que separam um horário da sua semana, ou 2 vezes ou 3 vezes na semana, que vão em hospitais vestidos de palhaços médicos ou médicos palhaços. E aí eles fazem todas as paródias, eles passam visitando as crianças, aproveitam aquele momento para tratar a criança, para brincar com o adulto, para brincar com o profissional de enfermagem, e aí promover naquele ambiente momentos de alegria, bem-estar, prazer, satisfação. Os doutores da alegria. Eu vou deixar o vídeo. É muito interessante, porque começa pela vestimenta, a caracterização do profissional de saúde, mas vestido de palhaço. Ou o palhaço que chegou no hospital vestido de médico, que serve justamente já para quebrar o quê? Aquela distância que muitas vezes a criança tem do profissional de saúde, que começou com um comentário infeliz lá na casa dela, papai, mamãe, vovô, vovó, se fizer arte eu vou te levar para o médico. Então a terapia dos doutores da alegria é ótima porque ela mistura médico com palhaço, e aí traz essa quebra deste paradigma do medo do profissional da saúde, que tem pessoas que, se não foram curadas do medo do profissional da saúde, crescem, viram adultos com medo do profissional de saúde, que tem aí a tal da que a gente chama da síndrome do jaleco branco, tá certo? Então, assim, só um minutinho. Pessoal, vocês vão onde? Vocês sabem que vocês não podem ficar circulando muito no corredor, né? Você vai pegar ficha. Tá, então vai lá. Então o profissional médico, ele é quebrado então o paradigma do profissional médico, ele vestido de palhaço, tá certo?
Então, percebe a interferência, quebrou todo o raciocínio. É uma porcaria isso, estou ficando bem bravo aqui. Mas enfim. Então a terapia dos Doutores da Alegria, ela tem essa característica principal: misturar médico com palhaço e quebrar esse paradigma. Eles cantam, eles dançam, eles contam piada, eles tocam violão, eles fazem brincadeiras, eles fingem que tem medicamento, eles fingem que vão dar uma injeção, eles fingem que vão dar banho, eles são atrapalhados, são caricatas, como todo palhaço. Doutores da Alegria é uma delas. A outra que eu acho sensacional, que é a cão-terapia. O que é a cão-terapia? A cão-terapia é a terapia através dos cães. Então, existem ONGs que se filiam a criadores de cães, ou até mesmo a canis, ou até mesmo a lares de cães. Os cães são treinados, são devidamente cuidados enquanto à sua saúde, vacinação dos cães, a questão, né, da proteção aí do contato, os banhos dos cães. Esses cães são treinados para irem até os hospitais, e eles chegam nos hospitais e passam ali um tempo dentro do ambiente interagindo com as crianças. Os cães são cães com características de temperamento dóceis, são cães bem passivos, ou seja, que aceitam ser pegados no colo, que aceita que a criança pega, que aceita carinho, que aceita brincar. Então, a terapia com cães, a cão-terapia, cientificamente comprovado que quando temos contato com animais de estimação, nós temos secreções hormonais que nos trazem bem-estar, que nos trazem segurança, que nos trazem prazer. Então, o contato com a natureza, e no caso os animais, nos traz um bem-estar fisiológico que reverte-se num bem-estar comportamental. Então, a cão-terapia. Existem os trovadores urbanos, que é uma galera que faz encenação, caracterizados com roupas dos anos 50 e que fazem serenatas nos hospitais. Existe a ecoterapia. A ecoterapia ela é utilizada muito com crianças autistas, com crianças que tiveram paralisia cerebral, com crianças que tiveram algum cometimento dessas questões neurológicas, sejam elas congênitas ou adquiridas. A ecoterapia é a terapia através dos equinos, ou seja, os cavalos. O cavalo também é um animal que nos promove uma sensação ou sensações hormonais, físicas e fisiológicas. Dentro do hospital você pode ter brinquedoteca, dentro do hospital você pode ter sala de pintura, sala de leitura, ler histórias para criança. Dentro do hospital você pode ter marionetes. Dentro do hospital você pode ter uma infinidade de questões para trazer a criança de volta ao mundo dela ou o mundo da criança até ela. Se você for num hospital mais estruturado, onde há lá um tratamento específico com crianças, a própria ala infantil do hospital, ela é totalmente diferente. As paredes são de cores diferentes, tem colagens, tem pinturas, tem adornos. Tudo isso para que o hospital, onde a criança muitas vezes vai passar um tempo em um tratamento super sério, materialize-se como o mundo dela. Isto é o lúdico no tratamento de enfermagem infantil. Um assunto muito recorrente. As crianças podem fazer colagem, podem jogar xadrez, podem esses jogos de raciocínio. As crianças podem vestir, fantasiar-se. Nossa, tá difícil. As crianças podem fantasiar-se de personagens. Tudo isso para você ter dentro do hospital. Basta que equipe médica, equipe de enfermagem, psicopedagogos, psicoterapeutas, educadores físicos, psicomotricistas se reúnam e proponham isto para dar mais conforto para nossas crianças hospitalizadas. Tá legal? Vídeo para vocês.